Opa, beleza? Aqui é o Thiago e agora eu vou estar mostrando aí como carregar uma imagem da web para o seu Widget Image View no seu Android, perfeito? No seu script Android. Antes de mais nada, quero mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like aí. Vamos ao que interessa, né? A imagem que a gente vai carregar é essa daqui, perfeito? Vamos ao projetinho. O projetinho tá aqui, simples, tá? Tá relativo layout ainda, tá tudo padrão. Eu vou mudar para linear layout vertical, que eu prefiro trabalhar com linear layout. Mas você pode usar o relativo, não há problema. E vou tirar esse teste view e vou colocar um botão que vai fazer a gente carregar a imagem. Fica melhor com o botão. Eu prefiro com o botão, né? Vou botar aqui um BT load. Carregar imagem da web. Perfeito. Aqui está a nossa atividade principal, tá? E vamos então já começar, né? Vamos criar um método que vai carregar essa imagem pra gente. Public void load img. Vamos não esquecer dos parâmetros de entrada padrão para ser vinculado ao evento de clique, né? View. Vamos importar a classe. Só vincular aqui logo ao botão. Perfeito, load img. Perfeito. Agora aqui vai começar, né? Primeira coisa, quando a gente pegar essa imagem, a gente trazer ela de um servidor web para a nossa aplicação, ela vai vir em bitmap, tá? A gente vai trabalhar com bitmap, aliás, para colocar essa imagem no nosso image view. Então a gente já tem que ter um bitmap, tá? Tá img. Recebe nulo. Vamos sempre inicializar, tá? Para não ter problema. Vamos aqui já importar a classe. Depois, a gente precisa mesmo de um objeto URL, tá? Para a gente poder criar a conexão. Tá aqui, ó. URL recebe new URL. E a nossa string aqui, né? Da imagem. Tá? Essa daqui, ó. Nosso URL. Perfeito? Vou voltar aqui. Perfeito. E agora a gente precisa de abrir a conexão, né? Então, a gente vai utilizar a classe HTTP URL connection, tá? Então, connection aqui, conexão, recebe, vamos dar um cache, porque a gente vai na verdade fazer isso daqui, ó. Ponto get open connection, perfeito? E ele retorna na verdade um URL connection. O HTTP URL connection ele herda de URL connection, perfeito? Como a gente está fazendo conexão HTTP, vamos de HTTP connection, tá? HTTP URL connection. Para evitar a fadiga, eu vou copiar aqui. Isso daqui é só para a gente abrir a conexão, tá? E baixar a imagem. Vamos importar a classe. Perfeito. Já está dando erro aqui, porque na verdade a gente não pode fazer conexão no Java, né? Nem no Android, no Java, sem estar sem tratar a exceção, né? Então vamos colocar aqui dentro de um try catch, né? Perfeito. Catch. Não vamos tratar nada não. Vou botar aqui io exception e perfeito. Só vamos importar a classe. Perfeito. Vamos dar uma indentação aqui. Ok. Ok. Abrir uma conexão. E agora o que a gente precisa é baixar a imagem, né? Então a gente tem que ter um input stream. Chamar de input e conexão.get input stream. Perfeito. Vamos aqui importar a classe novamente. Agora é input stream. E agora fazer esse input stream ser decodificado para um bitmap. E agora a gente já vai usar nossa imagem, tá? O MG recebe input, aliás, bitmap factory, tá? Ponto decode stream.
E aqui só colocamos o input string, nosso input string. Temos aqui de novo que importar a classe, agora bitmap factory. Perfeito. Aqui a gente criou um objeto para poder abrir a conexão, tá? Um objeto não é só pegar e colocar o URL e abrir conexão, você tem que colocar no objeto URL. Aqui a gente abriu a conexão que retornou um URL connection, só quando a gente está fazendo conexão HTTP, a gente vai utilizar o HTTP URL connection, que herda de URL connection. Então a gente dá um cache aqui, tá? E com a conexão aberta a gente baixou, tá, o conteúdo, que no caso é uma imagem, via input stream, ok? E então a gente decodificou esse input stream, esse stream, para o nosso bitmap, tá? Para virar um bitmap, tá? E para a gente poder colocar dentro do nosso image view. O image view ele aceita alguns valores e no caso de imagem baixada de algum outro servidor web, como vem input stream, ele trabalha com bitmap, tá? Então a gente tem que ter o bitmap. Perfeito. A exceção a gente não vai trabalhar, tá? Mas na sua aplicação em real é bom você trabalhar ela. E agora o que a gente precisa? A gente precisa colocar essa imagem, esse bitmap dentro da nossa image view. Só que tem um problema. O Android, quando a gente inicia ele abre uma thread, a thread principal. E você não pode alterar você não pode alterar nada na thread principal, nada na tela aqui, ó, fora da thread principal, tá? Você não pode fazer isso, por segurança ele não deixa você fazer isso. E a gente também não pode criar conexão, tá? Dentro da thread principal. Aqui é onde a gente está criando uma conexão dentro da thread principal. Na hora que apertar o botão, a gente vai criar uma conexão dentro da thread principal. E ele não permite você fazer isso. A gente tem que fazer o quê? Criar uma outra thread para essa conexão aqui. Então a gente vai fazer aqui dentro desse método, new thread, tá? Start, perfeito. Vamos só colocar uma indentação aqui, né? E o método run, claro. Void run. Perfeito. Agora a gente vai baixar a imagem sem problemas, tá? O Android não vai reclamar. Só que a gente está em outra thread aqui, perfeito? A gente não vai poder alterar, colocar uma imagem nesse layout dentro dessa thread, porque ela não é a thread principal. Então como é que a gente faz para acessar a thread principal dentro de outra thread? A gente utiliza o handler, tá? Aqui logo no início aqui da classe. Handler, e handler recebe new handler. Esse handler, na verdade, quando a gente faz isso aqui, ele nada mais é do que a representação em objeto da nossa thread principal, perfeito? Para a gente poder acessar dentro de outras threads. Como a gente fez isso aqui agora, conseguimos já baixar a imagem, a gente vai poder alterar nosso layout. Vamos colocar o image view lá dentro. Como é que a gente faz? Para acessar a thread principal, handler.post, tá? Tem outros métodos, eu utilizo o post, new, runnable, tá? A gente abrir que é a nossa thread principal, poder acessá-lo. E agora public void run novamente, tá? Questão de thread. Beleza, agora a gente pode alterar, tá? Então a gente já vai criar um image view aqui, tá? Eu não coloquei nenhum image view lá, vamos criar aqui. Mas se você quisesse ter um image view aqui já alocado e acessar o ID dele, sem problema. Image view, new image view, perfeito? O contexto da classe, o objeto, agora a gente vai utilizar o get base context, porque se a gente usasse o this, a gente já está se direcionando a esse camarada aqui, ó, e não é ele, perfeito? Tá? É o objeto da classe. This, perfeito? Vamos só importar a classe. E agora a gente vai dar um set image, colocar a imagem no nosso image view, image bitmap img, perfeito? Só que não funcionou. Por que não funcionou? Uma variável para acessar uma classe sendo criada aqui dentro, uma inner class no caso, a gente não poderia fazer isso, tá? A gente tem que acessar, como ele é de fora, ele está no contexto externo dessa classe, a gente tem que ele tinha que ser final, tá? Ele tinha que ser uma constante. Então como é que a gente faz? Vamos colocar aqui, ó, bitmap também, img aux, recebe img. E a gente vem aqui fora, final, e pega esse camarada e coloca aqui. Agora beleza, sem problema. Vamos acessar o nosso layout para adicionar esse image view lá, né?
Esse layout aqui eu coloquei um ID nele, tá? Ele tem um ID linear layout 1, vamos usar esse daqui mesmo. Aí a gente faz o que agora? A gente vai dar vai acessar a nossa classe R, tá? Tem um postzinho aí só falando sobre a classe R, que é dos recursos do na nossa app, e vamos pegar o nosso linear layout e adicionar o nosso image view. ll recebe downcast linear layout find view by id, perfeito? E agora é r.id, o id do nosso linear layout. Vamos só importar a classe aqui. Perfeito. E agora ll.addView nossa imagem, nosso image view, aliás. Perfeito? Então tá, ó. Você cria thread para poder acessar a internet, abrir conexão com a internet. O Android não permite você abrir conexão com a internet dentro da thread principal. Enquanto você não abriu uma outra thread, você está dentro da thread principal. Só que o Android também só permite você alterar qualquer coisa na tela, tá? Dentro da thread principal, pela thread principal. Então a gente tem que ter um handler, tá? E aqui a gente está guardando uma variável que guarda a nossa conexão com a thread principal para a gente poder acessar dentro de outras threads. Então, com o handler a gente consegue acessar, tá? Aqui no caso a gente está utilizando o método post, tem outros métodos aí, e com inner class new enable, tá? A gente consegue acessar a thread principal e colocar um image view lá com a nossa imagem que a gente baixou da internet. Ainda não acabou, tá? E agora vem o principal. Você não pode fazer conexão com a internet ainda segundo o Android. Você tem que, para você fazer conexão com a internet, você tem que pedir permissão, tá? E essa permissão é informada ao usuário. Como é que a gente faz isso? Você vai no Android Manifest, vai estar aqui Manifest, você vem aqui ó, em Permissions, add e use permission, tá? E vem aqui e procura internet, ó, Android Permission Internet. Aqui, ó, Android Permission Internet, só adiciona, dá um Ctrl S, salvou, agora a gente pode fazer conexão com a internet, perfeito? Quando a gente clicar no botão, ele vai ter que baixar a imagem pra gente e colocar no nosso image view. Vamos ver se vai funcionar. Tá o nosso layout, tá? Agora vamos ver se vai baixar a imagem. Show de bola. Baixou a imagem na internet, perfeito? Então é só ficar ligado aí, tá? Nos detalhes que é você conseguir utilizar a thread principal, tá? Dentro de outra thread. E lembrar que para fazer conexão com a internet você tem que estar dentro de outra thread, dentro da thread principal o Android não permite. E para alterar alguma coisa na tela, você tem que estar dentro da thread principal, tá? Senão ele não permite. E só usar o macetinho do final, tá? Uma variável auxiliar. E beleza, aí funciona. Acho que isso aí deu para explicar bem, então valeu, obrigado e tchau.